Então, boa tarde a todos presentes. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Vamos iniciar mais um trabalho na casa nesse dia. E iniciando sempre com os recados, né? A casa tem o trabalho, né, aberto ao público, né, praticamente todos os dias. Segunda, terças, às quintas, são na hora da noite, às 20 horas. Às quartas, esse horário, 14 horas. E no sábado, às 15 horas. E no domingo, às 10 horas, onde também ocorre um curso de evangelização para as crianças. Quem quiser trazer seus filhos, participar, que as crianças iniciem na doutrina também. Nós temos pessoas que ficam com elas, né, em outra área, apresentando o estudo da doutrina para elas. Na sexta-feira, a casa faz um trabalho, né, voltado principalmente para os familiares de dependentes químicos. Então, quem quiser conhecer também alguém que está passando por esse problema, conhecer algum familiar, quiser apresentá-los, a casa também tem pessoas que se prepararam, né, e dão atendimento a essas pessoas. E menos na sexta, né, todos os dias, como disse, aberto ao público, né, com palestra e a aplicação dos passos para os presentes. E a casa também tem seu lado social, né, onde ela está atendendo 62 famílias que são cadastradas, e são intercaladas de 31 e 31 cada mês, e a gente oferece cestas básicas, né, para essas famílias, né. E também servimos lanches na região aqui do metrô Carandiru. Esse lanche é feito todo sábado, a partir das 18 horas, a equipe sai daqui, é feito um lanchinho ali na região do Carandiru. Também quem quiser participar ou vir nesse teu trabalho está convidado. E com relação às cestas, né, eu sempre convido aos presentes, até os amigos da internet, também se puderem enviar, algum auxílio para ajudar a casa, porque a casa mantém essas cestas todo mês, a 31, como a gente disse, e a gente conta sempre com a colaboração dentro do possível daqueles que frequentam a casa, na doação de algum alimento não perecível, né? Somente café, óleo, sal, macarrão, esse tipo de alimento, né? Leite em pó, quem puder, a casa agradece muito. E no trabalho de sexta-feira, como eu friso, né, não é aberto ao público, né? É aberto só aos familiares das pessoas com dependência química. A pessoa vem, conversa com o plantão, aí é atendida. E, como eu citei na palavra plantão, né, todos os nossos dias também temos plantões. Basta a pessoa chegar uma meia hora, 40 minutos antes, que ela pode ser atendida pela pessoa que estiver de plantão. Quem estiver passando por algum problema, quiser conversar com alguém, sempre tem uma pessoa na casa para atendê-la. Tá ok? Então, basicamente são isso, né? Aí os recados que a gente tem também é de um evento que vai ser realizado no outro domingo, dia 27. É um bingo com um chá da tarde com bingo, né? Vai ser a favor dessa casa e da Cotique, que é outra casa que atende também crianças. Então, quem puder colaborar, os convites custam R$25 e dá direito a uma cartela de bingo, e a pessoa vai e toma o chá ou o refrigerante, né? E os lanches está tudo incluso. Só não tem bebida alcoólica, mas o resto está tudo incluso já nesse preço, tá ok? Então, quem quiser colaborar. E uma coisa importante, o recado é para todos. O Evangelho no lar é uma coisa muito importante. Quem não souber fazer também, a casa tem sempre uma pessoa que orienta para fazê-lo, tá? Isso é muito importante. É uma vez por semana, você escolhe o dia, o horário, e façam. Vocês vão ver as transformações que vão ocorrer em suas vidas e em seus corações. Inclusive beneficiando até todos da casa e a vizinhança. É uma coisa que a gente, às vezes até duvida, mas só quem faz, periodicamente sabe o benefício que isso traz mesmo. Então eu convido a todos, quem tiver tempo para fazer, que eu faça. E agora um recado só para os presentes, né? O celular, por favor, desliguem, né? Que a gente vai dar início, depois a nossa oração aqui inicial, depois a palestra. Então quem tiver com o celular, eu peço, por favor, que deixe desligado durante a palestra. Tá ok? Então vamos agora, tomando aquela atitude que eu sempre peço, para cerrar os olhos. Não é nenhuma magia, não é nada sobrenatural. É simplesmente para nós voltarmos para nós mesmos, para ficarmos em paz conosco, tranquilos, tentar tirar do nosso pensamento as coisas que nos envolvem no dia a dia e voltarmos o pensamento para o alto, a fim de que possamos receber as bênçãos desse plano espiritual que sempre nos acolhe nessa casa, que nos cobre com muitas bênçãos,
e que nessa atitude voltemos totalmente para Jesus, o Mestre, e para Deus Pai, aquele que nos criou, para que possamos vivenciar todas as experiências necessárias de nossa trajetória. Deus, a inteligência suprema que nos faz, continua abundantemente criando e criará para sempre, irmãos nossos, e para que esses espíritos, incluindo nós, consigamos passar por todos os estágios de evolução até vivenciarmos um mundo completo de felicidade. Então vamos pedindo a proteção do plano e eu convido todos os presentes a rezarmos juntos a oração que Jesus ensinou a todos os homens para que consigamos sempre estar interligados com Deus Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim seja no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Agora eu convido o amigo Zé Roberto para a palestra. E como eu citei, na missão de Deus que cria espíritos, a toda hora está criando os nossos irmãos, ele transfere essa missão para os pais aqui no nosso planeta. E vai ser o tema da palestra do Zé, a missão dos pais. Certo? É do livro do Francisco Vulcão. Francisco Xavier. Seja feliz. Boa tarde a todos, companheiros, irmãos de Jesus, que a paz do nosso Mestre esteja conosco agora e sempre. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a missão dos pais. Nós estamos no mês de maio, que é o mês das mães, mas o mérito é dos pais, é mãe e pai, ou seja, são aqueles que são responsáveis pela educação, pelo encaminhamento daqueles espíritos recém-encarnados com os quais nós já assumimos os compromissos na espiritualidade, com os quais nós já convivemos de uma certa maneira, quando nós estamos repousando no nosso sono físico, e o Ministério da Reencarnação está preparando esse ser para vir integrar o nosso círculo familiar, e para que nós possamos, com essa experiência terrena, nós possamos nos harmonizar, possamos desenvolver o amor, possamos, através da nossa experiência já adquirida no planeta, orientar essas criaturas que aqui vêm. Então, o José Carlos de Luca, ele abordou esse tema no livro Minutos com Chico Xavier, e ele utilizou uma frase de uma psicografia do Chico, que foi dada por Maria João de Deus. E diz o seguinte: os pais na terra não são criadores, e sim os zeladores de almas, que Deus desconfia no sagrado instituto da família. Veja que coisa profunda e coisa bonita, Deus nos confia essas criaturas para que, através da nossa tutela, através da nossa orientação, através da nossa proteção de forma adequada, nós possamos encaminhá-las também na sua missão, ou seja, no trabalho que eles têm que desenvolver no plano terreno, em busca, logicamente, da perfeição, através das provas que nós passamos por aqui, provas todos nós passamos. Vamos entender também que aquelas criaturas que aqui virão também passaram por provas, e nós devemos apoiá-las. E nós que temos o conhecimento da doutrina, que temos esse conhecimento benéfico que nos foi trazido através dos espíritos, através da codificação de Kardec, e através das mensagens que nós recebemos constantemente, principalmente aquelas mensagens que foram trazidas por André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, na década de 40, também trazida por Ivone do Amaral Pereira, e também agora por tantos outros, o Divaldo Pereira Franco. Nós temos todas essas informações
todos esses instrumentos necessários para que nós possamos desempenhar os nossos papéis de orientadores aqui no planeta Terra. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais. Então vamos buscar um pouquinho lá atrás, antes de falarmos com aquilo que a espiritualidade nos trouxe no presente, né? E na parte terceira fala de laços da família, laços de família. E o Kardec, na oportunidade, na questão 775, pergunta aos espíritos o que seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, aqueles que não desempenham o seu papel adequado na família, vivem isoladamente, aqueles que não dão a importância necessária para a família, ele está se recolhendo no seu próprio egoísmo. Ele está simplesmente ignorando todo o compromisso assumido, está ignorando não só aquilo que nós vimos na espiritualidade, mas aquilo que nós temos que desempenhar com papel na própria sociedade. Como diz aqui, né? Nós somos zeladores de almas e nós temos que ter essa função. E se nós relaxarmos os laços de família, se nós deixarmos que as coisas aconteçam ao seu bel prazer, se nós não nos importarmos com aquilo que ocorre ao nosso redor, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, enfim, com aqueles próprios amigos que se cercam a nós, porque esses amigos que se cercam a nós não são nossos parentes consanguíneos, mas são aqueles parentes que nós escolhemos, os parentes que são do nosso coração. Então isso se torna uma verdadeira família. E como Jesus nos ensinou como é a família, vocês se lembram que existem passagens de 3 evangelistas que se referem no momento em que Jesus estava com uma multidão, estava ensinando e estava curando, né? Na realidade, que se fala fazendo os milagres, não são verdadeiramente milagres, mas são as curas que Jesus promovia. E estava toda aquela multidão cercando Jesus. E alguém chegou e disse: tua mãe e teus irmãos estão te aguardando lá fora. Né? Porque Jesus tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Muita gente desconhece. Os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, Tadeu, Simão e José. E 2 irmãs, Maria e Salomé. Então, quando se fala dos irmãos de Jesus, pensa que Jesus não tinha irmãos e que esses irmãos aconteceram a posteriori do nascimento de Jesus, que não se sabe exatamente, a história não diz isso. Então Maria gerou com José, além de Jesus, mais esses 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Então eles estavam lá fora aguardando Jesus. Aí Jesus diz: quem são meus irmãos, quem são meus pais? À primeira vista, parece que é uma coisa assim, um contrassenso quando Jesus fala isso, né? Parece que Jesus não está ligando para a família, muito pelo contrário. Ele diz o seguinte: ele complementa: aquele que fizer a vontade de Deus, do meu Pai, são meus irmãos e são meus pais. Então, nós, para desempenharmos o nosso papel na família, o que nós temos que fazer? Seguir a vontade de Deus. Seguir as leis divinas e naturais. Ou seja, o que o Criador nos ensinou através das palavras de Jesus, aqueles 2 mandamentos, que Jesus diz que resume todas as leis e todas as profecias, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume todas as leis, todas as profecias. Então nós estamos fazendo, nesse momento, nós somos os filhos de Deus. Nós somos os irmãos de Jesus, como ele mesmo diz. Quem são meus irmãos? Nós somos os irmãos dele, no momento que nós assim estamos procedendo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quem são aqueles que nós consideramos os nossos próximos? Aqueles mais que estão perto de nós são aqueles que nos são confiados à nossa tutela, para a educação, para o encaminhamento nessa vida material. Aquilo que a espiritualidade confiou a nós, que nós nos comprometemos. Porque, embora não pareça, às vezes as pessoas dizem: não, eu não pedi para nascer. Não, pediu sim. Né? Pediu para nascer, implorou para nascer, porque é a oportunidade da reencarnação. Eu não pedi filhos, pediu sim, veio por um acaso não existe. Luna de Ângelo Espírito, guia do nosso querido Divaldo Pereira Franco,
diz o seguinte, que o acaso não existe, que o acaso é a discreta presença de Deus em nossas vidas. Então não existe casualidade. E o próprio Jesus disse que se não cai uma folha da árvore sem a vontade do meu Pai, e que a árvore que ele estava se referindo é uma oliveira. Quantas milhares de folhinhas pequenas tem aquela oliveira, e cada folhinha que cai é a vontade de Deus. Então tudo que acontece é permitido e é a vontade do nosso Criador. Então, queridos companheiros, queridos irmãos, não existe casualidade. Ninguém nasce por um acaso. Não, nós tivemos um terceiro filho por um descuido. Não foi descuido. Como? Tudo no mundo é um grande planejamento. Tudo no mundo é um planejamento excelso, que vem do nosso grande Criador, desse que arquitetou todo esse universo e continua criando a todos os momentos. A criação do universo é incessante. A criação nossa também é incessante. Nós, como os espíritos, nós somos criados de uma forma simples e sem conhecimento, e outros estão sendo criados também. Quantos mundos estão sendo habitados? Nós estamos nos referindo à superação já do telescópio Hubble, né? Que agora tem o James Webb. O James Webb, ele tem um alcance fantasticamente superior ao Hubble, que já está com prazo de validade vencida, e que o Hubble existia uma distância, se eu não me engano, era de 100 quilômetros da superfície terrestre. O James Webb ele vai ficar da órbita da Lua, ele vai ficar milhares de quilômetros distante e vai captar todas as imagens espaciais. 100 mil quilômetros, aqui o nosso companheiro, obrigado pela ajuda, 100 mil quilômetros da órbita da Lua. Gente, o que nós vamos conhecer? O satélite fica a 75 mil quilômetros. Imagina o que nós vamos conhecer, que nós não conhecemos. A criação que está sendo constante. E assim acontece. E nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Nós estamos aqui para acolher esses espíritos que estão em evolução, que foram criados tal como nós, às vezes espíritos mais antigos do que nós, porque nós paramos às vezes no tempo, nós nos distraímos, como diz Joana de Ângeles, espírito, nós na forma inconsciente, nós entramos na distração, e nós paramos no meio do caminho, e não seguimos. E às vezes esses espíritos que nós estamos recebendo, são espíritos mais antigos, são espíritos até mais credenciados do que nós somos, e vêm aqui para nos auxiliar, como os pais nós estamos aprendendo. Olha a nossa responsabilidade se nós não os encaminharmos de forma correta. Né? No livro dos Espíritos, ainda na parte 2, que fala, que é o mundo dos Espíritos, fala da pluralidade das existências, fala sobre o parentesco e filiação. Nas perguntas 203, 205 e 205A. Né? E ali, os Espíritos explicam, o Espírito da Verdade explica para Kardec que os filhos não são simplesmente uma parte orgânica dos pais, e nem ele transmite uma porção, os pais não transmitem uma porção da alma. E diz ainda que a reencarnação amplia os laços afetivos e diminui a importância da dinastia. O que ele quer dizer com isso? Gente, numa outra encarnação, nós podemos ter sido nobres, podemos ter sido qualquer coisa muito importante. Aquele espírito que está reencarnando pode ter sido um serviçal. Nesse momento, nós estamos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, dentro do mesmo lar, nas mesmas condições sociais, das mesmas condições econômicas. Não existe mais esses laços, essa distância não existe mais. A dinastia, o poder, a riqueza, não existe mais nada. Então nós estamos todos, nesse momento, igualizados por uma questão de necessidade, que nós nos comprometemos para o nosso progresso espiritual e o progresso espiritual daqueles que estão reencarnando. Ou possivelmente aqueles que estão reencarnando vão nos auxiliar no nosso progresso espiritual, os papéis se invertem. Porque não é simplesmente porque nós temos uma idade cronológica, material mais avançada, é que nós temos mais experiência, mais conhecimento. E por isso a grande necessidade, como Kardec nos orientou, né, amai-vos e instruí-vos. Nós estamos aqui para quê? Para nos instruir. Nos instruir nas lições do Pai.
nas lições do Mestre Jesus, nas lições que o mundo espiritual nos traz. Aquilo que Kardec veio desvendar, aquele véu que ocultava todos aqueles conhecimentos em formas de dogmas, os Espíritos nos trouxeram de uma forma clara, de uma forma muito compreensível. O Espiritismo não é uma doutrina que nos leva à salvação, jamais. Nenhuma religião, nenhuma doutrina nos leva à salvação ou à evolução. Nós é que nos levamos à evolução. As religiões são rótulos. O Espiritismo, a doutrina lógica que nos traz o conhecimento, nos traz a razão. Por que nós estamos aqui? Para onde nós estamos caminhando? Qual a nossa relação com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso amigo? Qual a nossa relação com a sociedade, a relação com os bens materiais que nos são confiados? O Espiritismo nos traz todas essas explicações. Então, por isso, queridos companheiros, é que o Espiritismo é uma doutrina que tem que ser estudada, tem que ser compreendida. Não é uma doutrina dogmática. Não é nada que nos ensina que tem que ser dessa maneira, ou se não for dessa maneira, você jamais progredirá. Nós erramos, nós acertamos. A doutrina nos traz essa compreensão, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui para sermos testados, sermos provados na espiritualidade. Vocês assistiram um filme Nosso Lar, muitos de vocês leram um livro Nosso Lar, vocês viram como é que acontece ali todo o aprendizado. Logicamente, o aprendizado para aqueles que estão dispostos a absorvê-los, a tê-los, porque tem espíritos que ficam ali centenas de anos, nosso ano da Terra, né? Centenas de anos, milênios até, e não consegue o progresso. Nas câmaras de retificação, aqueles espíritos que estão lá décadas, centenas de anos. Vocês se lembram daquela senhora que vai com André Luiz falar com o ministro Clarencio, que ela quer visitar os seus filhos que estão na Terra, desempenhando o papel de mãe. Quero conhecer meus filhos, eles estão lá, estão encarnados. Mal sabe ela o tempo que se passou, mas ela quer. Aí, André Luiz, junto com aquela senhora, houve então do ministro Clarencio, porque atendia sempre em dupla, né? O que você tem feito, minha querida companheira? Você trabalhou em tal câmara? Não, lá não me dei bem. Em tal lugar? Não, lá o pessoal é muito difícil. Então não aprende nada. Ao passo que André Luiz, naquela conversa, já aprendeu muito. Tanto aprendeu que depois, né, nos trouxe todas essas informações, todas essas obras preciosas que ele nos trouxe, que nós aprendemos sempre que lemos ou relemos uma obra de André Luiz, nós estamos aprendendo, né? Ainda, no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências, fala da ocupação e missão dos espíritos. Na pergunta 582, existe: pode considerar a paternidade como uma missão? O que os espíritos respondem? Essa, em contestação, uma verdadeira missão, um grandioso dever e responsabilidade quanto ao futuro do encarnante. Uma grande responsabilidade quanto ao futuro do encarnante. Nisso ele resume muitas coisas, né? Nisso ele resume, por exemplo, o nosso procedimento como pais. Como é que nós procedemos? Como é que nós estamos comportando em relação àquelas criaturas que nós devemos encaminhar? Muitas pessoas dizem: não, olha, eu amo muito meu filho, e pode fazer tudo. Isso não é educação. Isso é dar muita liberdade. Isso é ensinar princípios que não condizem com a necessidade social. Há que ter regras. Nós temos que ter atenção principalmente aos nossos pensamentos, palavras e ações. Por que nós falamos pensamento? No universo existe só duas coisas: espírito e matéria. Não tem outra coisa. Você fala: poxa, isso daqui é matéria? Sim, é matéria. Mas isso que está por aqui é matéria. O ar é uma matéria rarefeita. A água é uma matéria liquefeita. O som é uma matéria modificada. A cor, ela tem vibrações que transformam
a matéria para que nós possamos ter essa percepção. O pensamento também é matéria, que nós não podemos medir. Nós não podemos quantificar ainda. No mundo espiritual, sim. Mas quando nós pensamos, aquilo que nós pensamos sobre nossos filhos, sobre as pessoas que nos cercam, adquire formas no espaço, quadros vivos. Tudo aquilo que nós pensamos, não dá para voltar atrás. Nós podemos retificar as nossas ações através de novos pensamentos retificadores. Isso nós podemos fazer. Mas temos que ter cuidado com os pensamentos. Palavras, então, as palavras, esse som que nós estamos emitindo é uma matéria poderosíssima. Quando nós falamos alguma coisa com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso irmão, com o nosso pai, isso fica gravado. É muito diferente de você pensar que já existe um certo impacto do que você falar, porque aí fica gravado. Né? Nós temos que nos lembrar de uma coisa muito importante na família. São dos desafetos do passado. Né? Os desafetos. Porque afetos não precisamos lembrar, né? Afetos está tudo bem, né? Quando é afeto, nós estamos assim, vivendo mamão com açúcar, né? É a lua de mel, né? Isso não acontece nenhum problema, é um afeto. É aquele nosso filho que encarnou, nossa, aquele filhinho que você se dá bem, só de olhar para ele você sabe tudo, ele olha para você sabe tudo. Mas caramba, ele foi seu bisavô nessa encarnação ainda. Ele está reencarnando agora. É uma moleza, não é mesmo? Uma outra encarnação. Né? E assim vai. Esse daí não se preocupa. Deixa de lado, porque esse daí já está no caminho certo. Mas os desafetos é o problema. Não é que é um problema. Todo problema tem solução. Por isso que chama problema. Por isso que vamos resolver o problema. Mas os desafetos são aqueles espíritos que nós tivemos grandes problemas. Nós cometemos crimes, ou eles cometeram conosco, desafiamos a lei de Deus, a lei dos homens, é um problema. Nós temos que nos acertar e olha, o noticiário está cheio de casos assim, de pessoas que não se acertam. Né? Realmente se odeiam, que é uma coisa terrível, né? É uma coisa que você tem que se educar, tem que dominar muito para poder restabelecer uma certa ligação harmônica. E tem aqueles afetos. Você fala, poxa vida, se é afeto e está lá encarnado no meu lar, por que eu não me dou bem com ele? Por quê? Porque tem desarmonia. São os afetos desarmônicos. Pessoas que nós amamos, mas que estamos em desarmonia. Quem são aqueles? Aqueles filhos fora do casamento, né? Aqueles relacionamentos terríveis que tivemos, né? Vários relacionamentos dentro de uma situação conflitante. Então estamos em desarmonia, nós temos que nos acertar. E aí é uma coisa que nós temos que nos empenhar demais, ter compreensão. E a doutrina nos traz essa compreensão para que nós possamos aplicá-la. Esses afetos em desarmonia estão tendo nesse momento, ou nós estamos tendo a oportunidade de nos harmonizarmos. Aquele filho, puxa vida, eu gosto tanto do meu filho, mas não dá para conversar com ele. Não dá, mas eu amo minha filha, eu não consigo falar com ela. Olha, é impressionante, eu começo uma conversa, eu já saio uma encrenca. Está em desarmonia. E só podemos entrar em harmonia através de preces, de vibrações, e de um negócio que a gente fala sempre aqui, né, que às vezes, poxa vida, parece a panaceia da humanidade, mas é verdade, é uma grande solução, né, que é o Evangelho no lar. Estudar o Evangelho no lar, estudar o Evangelho de Jesus, interpretar as lições evangélicas, as mensagens daqueles espíritos que na oportunidade trouxeram para Kardec, aquelas mensagens que são tão atuais. Gente, tem espíritos lá, como Santo Agostinho, São Luís, Fênelon. Imagina os espíritos que trouxeram aquelas mensagens, sábios. E nós temos que usar aquelas mensagens. Né? Cuidar dos moldes mentais que nos acompanham. Isso daí é uma dificuldade no lar. Nós temos aqueles moldes, aquelas formas que nós construímos,
Né? Isso daí causa uma desarmonia muito grande no lar. Isso afeta os filhos, afeta a esposa, o companheiro, o irmão, a irmã, todo mundo. Desenvolver os filhos pela educação. Educação, aquilo que nós falamos. Não a liberdade total, uma educação, transmitir noções religiosas. Eu vou deixar meu filho crescer, quando ele tiver 21 anos, ele escolhe o que ele quer ser. Aí ele é ateu. Não acredita mais em nada. Ou aí ele vai lá, pega uma dessas seitas qualquer, né, que leva ele para o meio do mato, e faz coisas que não deve, enfim, não condiz com um aspecto religioso. Tem que dar uma orientação para isso, tem. A evangelização infantil, a igreja lá não tem um catecismo, enfim, tem essas coisas. Tem que dar uma noção religiosa, exemplos morais. Os exemplos que nós temos que dar, não adianta falar para o filho uma coisa e fazer outra. Né? Não adianta falar para o filho, olha, você tem que ser honesto, aí falar para ele o seguinte, faz o seguinte, vai lá no dentista, pega uma nota que ele vai me dar para o imposto de renda, ele vai bater no imposto de renda, ele aprendeu, agora bom, quando eu crescer, eu vou fazer isso também, né? Isso. Exato, não grita comigo, você fala, não grita comigo, né? Quer dizer, você está gritando para ele, né? Aí toca a campainha lá, como disse o nosso companheiro Vladimir, né? Uma visita lá, uma pessoa que precisa, cara, irmão. Fala que papai não está em casa, né? Então, eu não está, já ensinou, né? Então tem que dar orientação, a compreensão, auxiliar no enfrentamento das influências perniciosas. Não é falar, se você andar com aquele camarada, você vai ficar de castigo, você não vai mais sair de casa. Tem que explicar, tem que auxiliar. Falar, aquela criatura que você está seguindo não é uma boa companhia para você, você tem que entender que é assim. Enfim, isso é educação. É educação. Prisão não é educação, né? Prisão é simplesmente separar, não é educar. Né? Encorajá-los nas dificuldades. O filho não faz a lição, você é burro. Você não entende? Caramba, tem que encorajar, tem dificuldade, nem todo mundo tem o mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de compreensão. A pessoa tem aí algum problema que você nem sabe o que é, tem um déficit de atenção, isso é normal. Tem déficit de atenção normal. Acontece. Hoje tem tratamentos psicológicos para isso, tem orientação, felizmente, né? Nós temos o merecimento de ter a ciência andando ao nosso lado. Mas as pessoas, às vezes, as crianças, às vezes não conseguem captar. Então não pode fazer isso, né? Semear alegria. A pessoa não ficar sempre um camarada carrancudo, fala, meu pai não dá para conversar com ele, hein? Caramba, que homem chato. Chega em casa já, né? Chega lá, fica lá, pega o jornal, ou vai ver televisão, não troca a palavra. Seja alegre, né? Jesus era uma criatura alegre, Jesus é alegria, né? Então, o Johann Sebastian Bach fez uma sinfonia, Jesus, a alegria dos homens. Né? Então, é alegria, temos que semear alegria. Transmitir confiança. Você consegue. Vem que vamos fazer juntos. Você consegue. Vou te orientar. Poxa, pai, fui mal na prova. Filho, você vai estudar da próxima vez? Tenha certeza que você vai conseguir. Confiança. Nós precisamos de confiança. Ora, o que nós temos que buscar no centro espírita? O que é? Né? Um monte de marmanjo aqui buscando aqui. Consolo, confiança, apoio da espiritualidade. Nós precisamos disso. Todos precisam disso. Os apóstolos seguiam a Jesus. No momento em que Jesus foi preso, Pedro já negou ele 3 vezes, faltou confiança, não estava perto dele mais. Não é verdade? Faltou confiança. Então nós precisamos, né, transmitir confiança aos nossos filhos. Nunca desvalorizá-los, jamais, isso é nunca, né? E compreender as suas limitações. Gente, todos nós temos limitações. Ninguém aqui não. Se pegar o universo, fala, o que você quer? Não, eu quero ser presidente da República. Pera, só tem um lugar para chegar lá. Né? Ninguém pode, não pode ser todo mundo, né? Não pode ter 90 milhões, né? Eu quero ser um jogador igual ao Neymar. Não é assim, né? Tem um.
O resto vai seguir, né? Vai seguir a fila, ver se consegue alguma coisinha. Assim vai. Existem limitações, não tem jeito, né? No livro 4 do Livro dos Espíritos, Livro das Esperanças e Consolações, ali tem uma frase fantástica, né? De Santo Agostinho, que fala sobre felicidade e infelicidades relativas, né? Ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que na questão 928A, diz o seguinte, né? Fora das profissões, todo mundo quer que o filho seja engenheiro, advogado, né? Dentista. Existe até uma anedota, né, daquela... Fora do judaísmo, porque eu sou muito amigo deles, né? Já fui judeu em outras encarnações, então posso falar com tranquilidade, né? Tem aquela mãe judia, né, que tem os 2 filhos gêmeos, né? Tudo bonitinho, vestidinho igualzinho, no carrinho. Ela vai andando, aí encontra com uma amiga, a amiga diz, poxa vida, que crianças lindas. Qual é o nome deles? Ela diz, qual dos 2? O engenheiro ou o médico? Então, né, já quer dar uma profissão. A criança tá no carrinho de bebê, tem meses e já quer dar uma profissão, não é assim? Então, Santo Agostinho diz o seguinte, é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau advogado. Tá bom assim? Santo Agostinho. Melhor fazer aquilo que você sabe fazer, que gosta de fazer. Profissão não é vergonha. Paulo de Tarso era tecelão. Tá bom assim? Tecelão. Quando ele conheceu Jesus, quando ele se preparou para o apostolado, porque alguns falam, Paulo não era apóstolo, era assim, era o 13º, sim. Ele foi o grande apóstolo de Jesus. Porque se não... 14º, pode ser 14º, 13º é Matias, mas 10º... Porque na realidade, o que acontece? Acontece o seguinte, Paulo não conviveu com Jesus, mas conheceu Jesus. E se não fosse Paulo, nós não estaríamos falando do cristianismo aqui agora, não. De jeito nenhum. Ele foi o grande pilar. E quando ele era um rabino, ele tinha lugar no Sinédrio, né? Ele já estava com lugar no Sinédrio garantido, né? Era da escola de Eliel ia proporcionar lugar a ele. Então o que acontece? Quando ele conhece Jesus, ele se retira para o deserto e vai exercer a sua profissão de tecelão de tapetes, né? Para poder refletir através do trabalho, através daquilo que ele sabia fazer muito bem, aurir novas forças, reformular seus pensamentos, organizar como iniciaria o apostolado. Era um tecelão. Então, é melhor, como diz Santo Agostinho, seja um bom mecânico e não seja um mau advogado, né? Então, meus queridos companheiros, amigos, irmãos, nós vamos, só para finalizar, nós vamos relembrar a vocês uma passagem fantástica sobre a reencarnação, que está no livro Missionários da Luz. E fala no capítulo 13 da reencarnação de Sigismundo. Então ali, se vocês, quem não conhecem, Missionários da Luz, é um livro que só fala de reencarnação, é fantástico. Então leiam, né? Leiam. É o 3º livro da série de André Luiz. Mas é bom ler o Nosso Lar, depois, né, os Mensageiros, depois Missionários da Luz. Mas Missionários da Luz fala de Sigismundo, que está preparando para reencarnar. E a situação de Sigismundo era o seguinte, ele estava arrependido. Era um espírito que queria se reconciliar com o pai, com a mãe, com Adelino, que já estava encarnado, e a Raquel, que estava encarnada. Por quê? Porque ele foi assassino do Adelino em uma outra encarnação. E amante da Raquel, por isso que causou toda essa confusão. Ele está se preparando para reencarnar. E André Luiz e Alexandre acompanham todo esse grande teatro, esse grande drama da reencarnação de Sigismundo. E todo aquele esforço que o espírito faz, reconhecendo, porque na realidade o que importa é a nossa transformação, é a modificação. E Sigismundo tinha se modificado e iria se reconciliar naquele lar com Adelino e Raquel. E finalmente isso tem um final muito feliz, né? Ele acaba reencarnando
essa história é muito fantástica e nos dá esse grande exemplo, né? E recebe Adelino e Raquel, recebe Sigismundo, que tinha sido o algoz deles nas encarnações passadas. E assim nós devemos entender que o nosso lar, aqueles que estão conosco, são aqueles espíritos, às vezes, que estão de reajuste, aqueles que já vêm nos ensinar, aqueles que já adquiriram a virtude do perdão e do arrependimento, coisa que nós não temos ainda, às vezes. Vamos aprender com eles também. Vamos ensinar. Vamos seguir todas essas orientações que a espiritualidade nos dá. Mas vamos também ter a humildade de aprendermos com eles. Porque aprender também é a missão dos pais. Né? Jesus abençoe a todos nós. Obrigado por enquanto. Mas não vai embora não, que agora é interrogatório. Vai chegar o momento então de quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação. O Zé está aqui. Que o tema é bem abrangente. Quem quiser fazer alguma coisa, está aberto aí. A pessoa que eles vão formar fila. Eu acho que, não sei, né? Se vão perguntar se realmente foi muito claro, né? Não, claro que foi. Então, tá bom. Se entendeu, eu fico feliz. Ninguém quer fazer uma colocação? O Jamatiba não está aí, né? Não tem pergunta. Então eu vou fazer para Tem dúvida, né? Tem dúvida. Pelo menos aqui, né? Me dá um crédito, né? Me dá um... Que é mestre, como é que diz Jesus, né? Quando o bom moço pergunta, bom mestre, ele fala assim, mestre, e bom é meu Pai que está no céu, né? Então, não, mas... Diga. Obrigado. Estamos falando realmente de como existe a casa na hora que nós recebemos os nossos filhos. Com certeza. Nós temos alguns casos, por exemplo, de pais que acabam acabam cortando os laços dos filhos, né, através das ataduras, né, todos esses processos Sim. todos aí. E vem um arrependimento. Você poderia trazer para a gente a respeito desse arrependimento e como poderia ser recomposto isso dentro da própria reencarnação? Dentro da própria reencarnação é muito fácil, né? Isso daí eu diria o seguinte, né? Para isso tem que ter aquela compreensão maior do amor e da fraternidade. Os pais não são exatamente aqueles que geram, mas são aqueles que tutelam, né? Então, tem tantas crianças que às vezes isso ocorre, Roberto, realmente não existe casualidade. Isso é um fato que está dentro do planejamento divino. Você faz vasectomia, mulher laqueadura, etc. Acabou. Por quê? Porque existe um reencarnante que vai acontecer daqui a um tempo, em algum lugar, que você vai ter que acolhê-lo no seio familiar. Então, são aqueles filhos adotivos. Né? E adotivos, na verdade, você adota até o seu próprio filho de consanguíneo, né? Porque se você não adotar o filho, aquele não é seu filho. Tá certo? Ué, é um depoimento. Eu sou esse cara. Né? Uma filha adotiva. E graças a Deus caí naquilo que você falou. O seu espírito realmente se dá super bem, com uma criação tranquila, já está com 31 anos. E uma coisa de amor mesmo. Todo dia a gente se diz, você não fala, pai, você não fala, eu tenho muito na coisa. Então é uma coisa que é bem gostoso. Isso aí, graças a Deus, eu sou um depoimento. Então não existe a coisa de ser seguido. Até seguido, né? Mas Com certeza deve ser uma coisa voltada com muito amor. Né? Eu coloquei por esse seguinte fato. Existem muitos casais que acabam adotando esse método e depois se arrependem e passam uma existência toda se arrependendo daquilo que fizeram. É isso que você falou. Existe o orfanato, aí lotado. faltou compreensão, né? Roberto, eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo. O Espiritismo não é nenhuma escada que nos leva à salvação, mas nos traz muito esclarecimento e realmente estudando a doutrina, você vê sempre aquela luz que está lá no fim do túnel e você deve chegar até lá, né? Que traz a luz, né? Espiritismo é isso, né? Mais alguém tem uma colocação? Não?
Muito obrigado a todos. Obrigado pela palestra. É bem esclarecedora. Bom, então agora é aquele momento de nós fazermos doação, né? Aquele momento em que nós temos a condição de unirmos em pensamentos e aí, através só pensamentos bons, pensamentos de amor, de paz. E essa união se multiplicando, vamos fazer em formas de vibrações, vai chegar com certeza àquele irmão necessitado, aquele irmão carente, aquele irmão que esteja precisando de uma melhora física por estar adoentado, está passando por um problema físico grave, está querendo uma resposta ao seu tratamento. Então vamos vibrar intensamente para que esse irmão receba essa vibração. Aquele irmão que infelizmente cometeu faltas graves, está nos presídios, nas cadeias, vamos fazer que sua vibração chegue também nesses recintos e consigam fazer com que esse irmão reverta o erro cometido e possa voltar a conviver novamente em sociedade. Vamos fazer que essas vibrações façam com que esses presídios não sejam criadores de mais criminosos, mas sim realmente a função correta, que é de recuperação. Vamos vibrar por aqueles jovens que estão desorientados, que infelizmente, como citou o Zé na palestra, de repente o pai falhou na sua orientação, largou aquela criança ali, não quis cumprir sua missão de pais e mães, né? Largaram a criança e ela acabou indo no caminho das drogas, dos roubos, dos assaltos. Vamos fazer com que essa vibração chegue nessa criança e traga-lhe um conforto e uma esperança para uma vida nova. Vamos vibrar para que cada vez mais se proliferem aqueles que falam em nome de Jesus. Mas não da boca para fora, mas verdadeiramente do seu coração, dando exemplo. E principalmente aqueles que assumiram a condição de pai e mãe nesse nosso planeta, que façam para seus filhos o exemplo, como foi citado também na palestra, para que as crianças, vendo esse exemplo, consigam realmente também continuar levando a palavra do Mestre, que é o amor na sua essência maior, continue proliferando esse amor a toda a humanidade. Vamos vibrar por essa casa em especial, a Casa do Caminho, que nos acolhe sempre, com muito amor, com muito carinho, a todos os trabalhadores e a todos os frequentadores e amigos dessa casa, para que continuem confiantes na sua fé e na sua evolução espiritual. Vamos vibrando para os nossos familiares, vizinhos, amigos, inclusive aqueles do nosso ambiente de trabalho, e em especial para aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar, para que possamos ter a paz, a harmonia suficiente para lidarmos com todos os problemas que lá aparecem e que temos que conviver no dia a dia. Vamos pedindo também licença, primeiramente para vibrarmos por aquela pessoa que viermos aqui também em busca de ajuda, seja ela um parente, um amigo. Mentalize, meu irmão, muito forte essa pessoa lá na sua mente. Vamos fazer com que essa vibração de amor intensa chegue a essa pessoa e lhe traga um conforto, uma paz que ela esteja precisando, uma melhora de saúde, seja o que for, meu irmão. E também vamos pedir licença para fazermos uma vibração por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos voltando aqui à sala, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao plano espiritual e principalmente a Jesus, nosso Mestre, e a Deus Pai, primeiramente, tudo, pela condição de estarmos aqui vivos e continuarmos fiéis na sua fé. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, inclusive para os nossos amigos da internet. Até mais.